Opiniões, debates, discussões, tudo você acompanha por aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Olá, inscreva-se agora no canal Governo Exposto e fique agora com Fala Fiuza. Os pingos nos is, Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, nessa noite de segunda-feira, hoje feriado nacional, dia de finados, 2 de novembro de 2020, mas estamos aqui com o programa ao vivo para você que nos acompanha, estaremos juntos até às 8 horas da noite, eu sou o Vitor Brown, por aqui já estão José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza. Alô, Vitor Brown, alô, José Maria Trindade e Ana Paula Henkel, vamos lá. Bora lá então, começando com os destaques desta segunda-feira. Com aval de Fachin, Aras reabre inquérito contra Rodrigo Maia sobre corrupção. PT debate a criação de uma nova ordem mundial ao lado de chineses e russos. E tem a reta final da eleição nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também pelo nosso WhatsApp. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. A Procuradoria-Geral da República decidiu unificar e reabrir duas investigações sobre supostos pagamentos da empreiteira OAS ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a solicitação e, em despacho, determinou o envio dos autos à Polícia Federal para a reabertura das investigações contra o presidente da Câmara. O caso tramita sob sigilo. 2 inquéritos no STF apuraram suspeitas de repasses da OAS a Rodrigo Maia. Um deles se baseia em trocas de mensagens entre o parlamentar e o ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro. A Polícia Federal concluiu essa investigação em 2017 e apontou a existência de indícios do crime de corrupção passiva envolvendo Maia, acusando-o de beneficiar a OAS em uma medida provisória em troca do recebimento de doações eleitorais. Na época, a equipe da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deixou pronta uma minuta de denúncia a ser apresentada ao Supremo contra ele, mas Dodge deixou o caso parado para uma decisão de seu sucessor. Um segundo inquérito sobre supostos repasses de Caixa 2 da OAS a Maia, com base na delação premiada de funcionários do setor de contabilidade paralela da empreiteira, foi arquivado por Dodge pouco antes de ela deixar o comando da PGR. No início desse ano, a PF enviou um ofício a Fachin, afirmando ter encontrado novos indícios sobre o caso com base nas planilhas da OAS e sugeriu, então, a sua reabertura. E aí, Fiuza, o que você está pensando a respeito desse caso envolvendo o Rodrigo Maia? Agora, essas investigações podem ir adiante, foram unificadas, reabertas pela Procuradoria-Geral da República. Fiuza. Pois é, Vitor, eu não pude ouvir o comentário do Zé, só o finalzinho. Então, talvez eu possa repetir aqui um pouquinho, mas principalmente eu perdi a referência do nosso catedrático na matéria. Mas o que eu posso dizer é que o Rodrigo Maia, ele tem estado exatamente nesse limbo que eu ouvi o Zé mencionar no final do comentário, que é sobre essa questão de doação, o que foi doação, e o que foi corrupção, o que foi propina, né? A gente sabe que nas planilha do Odebrecht, né, tinha dinheiro para boa parte dos políticos do país e nem sempre era corrupção, tinha inclusive muitas doações legais, né? Num determinado momento, é claro que os interessados nisso são os culpados, né? Espalham as planilhas, e as planilhas têm apelidos, né? Elas são bem espetaculares e tal, porque o apelido já gruda ali na pessoa e já associa com o delito. Mas nem sempre é o caso, né? Nem sempre é o caso e é claro que a Odebrecht foi ali a capital da corrupção no período do PT, né? Aquele cartel de empreiteiras. E o Maia constava ali na planilha. Mas eu acho que essa
essa denúncia agora, aceita pelo STF, ela traz um outro dado, que é a indicação de uma venda de medida provisória. Aí sim, eu acho que quando você comprova que foi vendido um favor do Estado, né, em troca de um aporte de empreiteira, aí, não que um delito de caixa 2 não seja complicado também, mas é bastante diferente, né, em relação ao abuso de poder, em relação ao envenenamento do Estado, como ele deve funcionar, e em relação à gravidade do delito. Então, acho que agora nós temos aí, de fato, uma indicação, né? As investigações trouxeram da Polícia Federal uma indicação realmente de uma venda, e aí é muito complicado, é muito grave, atingindo o Rodrigo Maia, que tem sido um personagem central, né, na política nacional. Na minha opinião, na maior parte das vezes, não de uma maneira sadia, né? Às vezes sim, até, né? Ali, reta final da reforma da Previdência, a gente pode dizer que ele ajudou, ele acenou num determinado momento ali para a questão de evitar, a partir de uma decisão do Senado, evitar aumentos de funcionalismo fora do teto de gastos dentro da pandemia. Mas, na maior parte das vezes, o Rodrigo Maia tem sido um provocador, né? Ele tem sido um gerador de cisânia, tem sido alguém que trabalha pela instabilidade, né? Beligerante, atacou desde antes da pandemia bastante membros do governo, sabendo que aquilo lhe renderia certos holofotes, gerando instabilidades. Uma vez o Rodrigo Maia chamou o governo de usina de crises, mas na verdade ele estava se olhando no espelho, né? O Rodrigo Maia se tornou de fato uma usina de crise, um falastrão. Traz, essa semana passada mesmo, trouxe aí, em mais uma bravata dessa, inseguranças sobre questão da agenda de reformas. Então, que seja feita essa investigação, seja levada a cabo, né? Como disse o Zé, que eu peguei no final do comentário dele, não é bom esse limbo, né? Nem para os inocentes, quer dizer, só é bom para os culpados, na verdade, nesse limbo de você ficar com suspeições meio no ar, e que seja levada a termo essa investigação para sabermos se é mais um personagem que vendeu um pedaço do Estado por interesses particulares. E ainda sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele negou nesta segunda-feira que a paralisação das votações na casa prejudique o seu mandato e afirmou que nessa circunstância quem explode é o governo. A disputa pela presidência da Comissão Mista de Orçamento, a proximidade das eleições municipais e a antecipação das discussões sobre a sucessão no comando da Câmara tem impedido o avanço das matérias. Faltam menos de 8 semanas para o início oficial das férias dos congressistas, a partir de 23 de dezembro. Além do prazo do tempo curto, a eleição municipal esvazia o Congresso Nacional nesse período, porque os parlamentares se dedicam à campanha nos estados de origem. Disse Maia durante uma entrevista virtual concedida ao jornal Valor Econômico o seguinte. Vamos assistir. Nós temos algumas matérias que estão na Câmara, como o PL, a lei complementar, o projeto de lei complementar do deputado Mauro Benevides, que é uma demanda do Tesouro Nacional. Não sou eu que preciso estar otimista, né? Eu acho que quem precisa da pauta da Câmara é o governo e a sociedade. Tem muitos temas importantes que precisam vir à pauta e precisam ser votados. Tem medidas provisórias que daqui a pouco vão perder a validade e não vai ter tempo de votar, porque não tem prioridade do governo nesse momento nessas pautas. Eu acho que, claro que a contaminação de uma matéria que está no Congresso, na pauta da Câmara, é muito ruim, mas eu vi notas outro dia de que era para não deixar a pauta da Câmara andar, para esvaziar a minha presidência. Está esvaziando o governo. E quem vai explodir se a pauta da Câmara não andar, não é o meu mandato que acaba dia 1º de dezembro. Quem explode é o governo. Também nessa live, Maia endossou a vacinação na marra e alguma punição para quem não tomar o imunizante. Para ele, quem não quiser tomar vacina contra a Covid-19 deve sofrer alguma restrição. Diga, Fiuza. Vamos deixar as meias palavras de lado, né? Hoje, quem defende dessa maneira a obrigatoriedade da vacina contra a Covid, que não existe, é fascista. Esse é o nome.
Hoje, quem defende, como acabamos de ver, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que deve haver restrições. Na verdade, eles estão falando em capar a cidadania, né? Aquele projeto do Aécio Neves, que emergiu das catacumbas da política com esse projeto. Eles estão falando para a televisão quer essa ideia, gosta dessa ideia, da manchete, da holofote, eles vão atrás. Mas esses são os fascistas, porque eles estão advogando um princípio sem lastro científico algum. Eles estão fingindo que são responsáveis, estão fingindo que salvam vidas, e eles estão fazendo, na verdade, firmando uma posição de alta leviandade. Nem a taxa de letalidade média no mundo indica a necessidade de vacinação de toda a população, nem os grupos que são mais atingidos e são, portanto, vulneráveis. Se fosse disseminado, indicaria, talvez, mas não são disseminados, são localizados em faixa etária. Abaixo de 70 anos, a letalidade é inferior à da gripe sazonal. Então, como é que o senhor Rodrigo Maia, diante desse quadro, advoga a obrigatoriedade da vacina? É um leviano, mas eu quero ir mais adiante. É um fascista. Isso é o fascismo. Isto é o totalitarismo. Isso sim é uma ideologia totalitária. Você trazer um falso argumento, um falso princípio para constranger o cidadão, para controlar o cidadão, na marra, no grito. Tá? Isso eu não sei onde está o lobby da vacina. Eu sei que ele está, com certeza, né? O lobby da vacina, essa aceleração que nós estamos vendo no processo, que não tem precedente na história. Advogados da vacina propondo que a OMS aceite aprovar com 50% de eficácia, o que é um escândalo. Nada sobre segurança da vacina próximo também da consumação, da constatação. Fases, portanto, de testes em andamento. Onde está o lugar do debate sobre obrigatoriedade de algo que não existe, não está testado, precisa ser seguro? A gente vai ter vacina em meses, em menos de um ano? Seria um feito histórico. Mas quem serão as cobaias? O Rodrigo Maia precisa dizer quem serão as cobaias. Essa vacinação que ele defende, o cerceamento de direitos da cidadania, do cidadão, que é o projeto lá do Aécio Neves, né? Você vai ficar à margem. Tem gente já falando em campo de concentração para não vacinados. Que é o fascismo? Vocês que passaram aí, estão aí há sei lá quanto tempo falando fascismo imaginário, né? Está aí o fascismo. Está aí o fascismo sanitário, né? É a vontade de controlar, a vontade de ter poder, fora o lobby da vacina, fora quem está no bolso da ditadura chinesa, que eu espero que a polícia nos mostre quem são. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. E um grupo fez no domingo um protesto contra a eventual obrigatoriedade de uma futura vacina contra a Covid-19. Reunidos diante do MASP, na cidade de São Paulo, manifestantes chegaram a fechar algumas pistas da Avenida Paulista. Muitos vestiam camisas da seleção brasileira e portavam bandeiras do Brasil. Com frases de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o grupo chamava a futura vacina desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan de vacina. Os manifestantes também fizeram críticas ao governador de São Paulo, João Dória. Cartazes continham mensagens como "Não sou cobaia do Dória". O governador paulista, como se sabe, defende a vacinação na marra. Vamos lá, então. 2 minutinhos para pesquisa. Perfeito, Augusto. Passo esses 2 minutinhos, então, para você, Fiuza. Diga aí. Ô, Vitor, esses protestos, para mim, eles estão até demoraram, porque o que acontece é que a gente está aí no mês de novembro, ou seja, praticamente encerrando um ano
de decisões de autoridades, de decisões inconsistentes, né, em relação a uma pandemia. O que acontece? O certo, natural, seria, a partir de uma primeira rodada, em que se espalhou essa diretriz do lockdown, uma diretriz sem precedentes, né? Não há precedente na história de uma diretriz como essa, tomada conjuntamente por diversos países do mundo, ou seja, essa diretriz veio da Organização Mundial da Saúde, que se tornou, ao longo desse percurso, suspeita, né, pelas suas ligações políticas com a China, com a ditadura chinesa, né? Nós gostamos muito de tudo que tem de bom na China, de todo o empreendimento, toda a cultura, mas é um regime ditatorial que não pode ser tratado como uma democracia, porque uma ditadura pode esconder um vírus, por exemplo, que foi o que eles fizeram. E esse vírus se disseminou, né? Se isso foi proposital, o futuro espero que vai dizer. Mas o fato é que, junto com o vírus, veio uma diretriz que foi por água abaixo, né? Quer dizer, o lockdown, essa ideia, seria uma ideia genial até, né? Muito simples. Fica em casa, não conviva em sociedade e estará superada, pelo menos, os danos mais graves dessa pandemia. Isto não ocorreu. E decorridos meses dessa experiência, em diversas localidades, com as comparações acadêmicas entre áreas que adotaram essa medida e outras que não adotaram, está constatado, diferentemente da hipótese mística do lockdown, está constatado que ele não é eficaz. O que a gente vê? O prolongamento de uma hipótese que se revelou desastrosa, que causa fome, reputada como devastadora por um diretor da OMS, David Nabarro. Desculpe. E, bom, é isso. Depois eu concluo. Bom, vamos seguir falando sobre a pandemia do vírus chinês. Então, vamos falar agora do caso da Argentina. A gente vai falar daqui a pouquinho da Argentina. Agora recebo de volta quem está nos ouvindo pelo rádio. A gente vai dar sequência ao tema que nós discutíamos aqui no intervalo, que era o protesto que foi realizado ontem aqui em São Paulo contra a vacinação obrigatória. O Fiuza estava falando. Pode concluir, Fiuza. Então o que a gente vê, inclusive vindo na Argentina agora, quer dizer, a Argentina é um lockdown severo e está aí, em termos de óbitos por milhão, quase alcançando a liderança. Está entre os que mais tiveram óbitos por milhão no mundo. Então nós já temos, inclusive, estudos acadêmicos mostrando que isso não funcionou. O que acontece, Vitor? Um prolongamento artificial dessas medidas, aparentemente querendo convergir com a antecipação da vacina, né? Pelo menos em termos de posturas de autoridades, estão falando sobre obrigatoriedade de uma vacina que ainda não existe. Então é claro que vai haver protestos, eu espero que haja muitos, pacíficos, eu espero que seja. Agora, exigir também serenidade de um povo que está empurrado para dentro de casa, que está acuado, que está coagido, não é muito fácil. O melhor a acontecer nesse momento seria as autoridades tomarem vergonha na cara e pararem de tentar controlar as pessoas na marra, com toque de recolher de madrugada, coisas absurdas, né? Que são medidas tomadas pela Itália, medidas tomadas pela Espanha, né? Toque de recolher. Estão brincando com a cara das pessoas. O povo está sofrendo, está todo mundo sofrendo, né? Com todos os efeitos colaterais disso, né? Com perda de emprego, com depressão. Então não dá para você insistir, eu acho que estão brincando realmente com fogo, se estenderem mais essas medidas severas e inócuas. Bom, e o Fiuza mencionou a Argentina e é justamente esse nosso próximo tema. Os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a Argentina foi justamente o país com mais mortes com o coronavírus por milhão de habitantes em todo o planeta durante o mês de outubro. Foram 317 vítimas por milhão.
No Brasil, o número ficou cerca de 4 vezes menor, 79. Por esse motivo, o nosso país marcou a 23ª posição nesse ranking e a 16ª quando a comparação é feita entre as nações com população superior a 1 milhão. A transmissão do vírus chinês na Argentina também esteve entre as maiores do mundo. A cada milhão de habitantes, 9.307 se contaminaram em outubro. O número deixou o país no 15º lugar na lista global e em 8º entre os países com mais de 1 milhão de habitantes. Já o Brasil ficou com a 60ª e 38ª posições. A análise realizada pela revista Oeste usou como base exclusivamente os dados oficiais da ONU do mês de outubro. Quando a contagem é feita com todos os casos registrados desde que a pandemia surgiu, a Argentina está em 12º lugar no ranking de mortes por milhão de habitantes e em 21º no número total de casos acumulados. Vamos seguir falando sobre a China. Vejam só, no último dia 23, o senador Humberto Costa, do PT, participou do primeiro Fórum Interpartidário Internacional da Organização para a Cooperação de Xangai. O encontro aconteceu na Rússia. A instituição foi fundada em 2001 através de uma parceria entre o Partido Comunista Chinês, o governo russo e outros 4 países que integravam a União Soviética: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. O partido de Lula emitiu uma nota sobre o encontro em que defende a criação de uma nova ordem mundial. Abro aspas. Comungamos da estratégia para a criação de uma outra ordem mundial com um mundo multilateral. O Partido dos Trabalhadores, então, se associa aos seus países que constroem uma nova configuração internacional e, mais do que nunca, é fundamental que os defensores de um projeto de justiça social e inclusiva estejam trabalhando juntos. Vida longa ao Fórum Interpartidário Internacional da Shanghai Cooperation Organization. A visita não despertou muito interesse na imprensa aqui do Brasil. Poucos veículos noticiaram esse fato, mas nós estamos trazendo para você aqui essa informação. E, Ana, mais um gesto de aproximação entre o PT e a China, Ana. Vitor, e uma das grandes preocupações aqui do eleitor, até alguns eleitores democratas que vão votar em Donald Trump, é a aproximação de Joe Biden com a China, né? Depois dessas últimas 2 semanas aí, onde a própria investigação do FBI aí, a gente soube que o filho do Joe Biden está metido com o Partido Comunista Chinês, com empresas chinesas, também no Cazaquistão, também na Ucrânia. Isso aí acendeu algum alerta para alguns eleitores do Partido Democrata, inclusive nos estados que você pode mudar o voto, ou seja, que você mandou pelo correio e você pode ir até a sua zona eleitoral, pegar a sua cédula de volta, que só vai ser aberta amanhã. Muita gente procurou fazer isso exatamente com medo da China, porque dentro da pandemia também, Vitor, foi provado o quanto os Estados Unidos está dependendo da China, inclusive para equipamentos médico-hospitalares, que foi, né, uma grande ferida aberta aí, exposta dentro da pandemia. Então, isso é uma preocupação do eleitor amanhã. Um ponto que o Augusto disse em relação à vitória, interessante, Augusto, que vários lugares aqui em Los Angeles e Nova York estão colocando tapumes nas lojas com medo de uma possível reeleição de Donald Trump, e aí os movimentos favoráveis a Joe Biden, né, a Antifa e o Black Lives Matter, destruírem essas cidades. Então, hoje, se vocês procurarem no Google, Nova York, Los Angeles, Filadélfia, muitas lojas e muitos centros comerciais estão todos com tapumes nas janelas, nas portas, com medo de uma possível reeleição do Donald Trump, e aí esses grupos violentos domésticos aí tomarem as ruas e continuarem fazendo o que estão fazendo já há 3 meses. Vamos a mais um assunto. A polícia de Viena, capital da Áustria, informou nesta segunda-feira que uma troca de tiros no centro da cidade, perto de uma sinagoga, deixou feridos e mortos. Segundo a imprensa austríaca, a ação matou 2 pessoas e deixou 15 feridos. As informações ainda são iniciais e o governo fala em possível ataque terrorista.
Em comunicado nas redes sociais, a polícia pediu que as pessoas se mantivessem longe de locais públicos ou dos transportes. No sábado, um padre ortodoxo foi baleado e ferido em uma igreja no centro de Lyon, cidade ao sul da França. O autor dos disparos fugiu na sequência, conforme disseram uma fonte da polícia e uma testemunha. O incidente acontece 2 dias depois de um homem ter decapitado uma mulher e matado 2 outras pessoas em Nice, e 2 semanas depois que um professor de uma escola em um subúrbio de Paris foi decapitado por um checheno de 18 anos que aparentemente ficou furioso com o professor que exibiu um cartoon do profeta Maomé em sala de aula. 2 casos aí, Fiuza, mais 2, esse de Lyon do final de semana e o de hoje de Viena, na Áustria, que mostram o perigo de se professar cristão hoje na Europa, Fiuza. Pois é, mas a questão religiosa, né, Vitor, eu acho que nesse momento a gente está vivendo um desarranjo das sociedades, né? Então, é preciso prestar atenção, quer dizer, o que está acontecendo na retirada de poder do cidadão, na retirada de fluência da sociedade, do convívio, da expressão, isso tudo favorece o obscurantismo, né? Essas ações são todas ações bárbaras, né? Sabemos, existem, né, essas propensões à violência, muitas vezes com pretexto religioso, a gente não sabe, às vezes né, o avanço é um avanço que se pretende, de fato, uma afirmação religiosa, sempre inaceitável, evidente, mas muitas vezes é um pretexto. E o que me preocupa muito é que nós estamos, de fato, desagregando as sociedades. E as sociedades estão se permitindo essa desagregação. E isso é barbárie. A tendência disso é a barbárie. Nós estávamos falando no tópico anterior sobre o PT, que é um caso de polícia, né? O PT, tudo bem, a gente fala, né, colorações de esquerda, não sei o quê. Mas isso é bandidagem, isso é o arrepio da lei. Né? Se quiser chamar de esquerda algo que seja subterrâneo e clandestino, tudo bem. Mas é o PT fazendo pacto com outros regimes que também estão agindo ao arrepio da lei. E é esse avanço obscurantista do que se passa na Rússia, né, que é um totalitarismo branco, né, não assumido. A China, não preciso nem dizer a ditadura que é. Essas ordens são as ordens por trás dessas diretrizes que os países estão caindo por razões que a gente não sabe. As razões do PT serão sempre pecuniárias, né? Serão sempre bandoleiras. Então, o que eu quero ver, antes que as sociedades se desmanchem e aí a gente fique só de barbárie em barbárie, é a polícia, né? Nós precisamos, de fato, tirar esse debate da academia, levar para a academia de polícia, né? Quer dizer, nós precisamos ver quem é que está comprando essas decisões. Alguém está comprando essas decisões. Assim como o PT vendeu, comprou na política, essas decisões inaceitáveis que estão destruindo as sociedades, arrebentando a liberdade das pessoas, elas são decisões que têm mentores, né? A gente precisa rapidamente, Vitor, identificar essas fontes de obscurantismo. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar, de fato, num mundo em pólvora, né? Isso não vai acabar bem. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Mais uma informação para você agora. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, disse que a vacina contra a Covid-19 começará a ser aplicada no Brasil até março. Abro aspas. A nossa expectativa é que possamos encaminhar a vacina entre os meses de janeiro e fevereiro para começar a produção. A Agência de Vigilância Sanitária irá acompanhar todo o processo. Temos a expectativa de que todo o processo de imunização comece a ser feito no primeiro trimestre de 2021. E afirmou também: a imunização será um dos processos para começar a mudar o impacto dessa pandemia que atingiu toda a sociedade.
Fecho aspas. Há pouco, o chefe do Departamento de Pesquisas da AstraZeneca, Josep Baselga, anunciou que no fim do primeiro trimestre de 2021, as vacinas estarão numa fase avançada de distribuição. A AstraZeneca é a responsável pela vacina de Oxford, que será produzida pela Fiocruz no Brasil. Ontem, o laboratório informou que a agência reguladora britânica MHRA iniciou uma revisão acelerada da sua vacina. Veja só esse número. A cada 23 dias, em média, o Ministério Público Federal tenta afastar Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. A instituição entende que ele age com dolo quando há intenção, e cálculo contra o ambiente. A iniciativa dos procuradores da República vem encontrando até agora resistência na Justiça. Já houve adiamento de um julgamento, distribuição errônea de um recurso, demora na citação ao ministro, quando a parte é informada do processo, e até mesmo contestação por parte da Corregedoria do MPF. 12 procuradores propuseram uma ação de improbidade administrativa contra Salles em 6 de julho. Desde então, nessa ação, eles pedem o imediato afastamento do ministro em razão de ações, omissões, práticas e discursos que levaram ao que chamam de um desmonte de políticas ambientais. Diante de negativas da Justiça, até mesmo em julgar o pedido, os procuradores têm recorrido em série. Eles já precisaram protocolar um recurso contra o envio da ação de Brasília para Santa Catarina. Em outra iniciativa, os procuradores reiteraram a necessidade de se decidir logo sobre o afastamento. Apresentaram ainda um novo agravo, um recurso feito à segunda instância da Justiça, pedindo urgência para se decidir sobre o afastamento de Salles. Os procuradores também recorrem à mesma segunda instância contra a decisão da Justiça que garantiu a permanência do ministro. Essa movimentação significa um ato processual a cada 23 dias, em média, para tentar tirar Ricardo Salles do cargo. Fiuza. Isso é um absurdo, né, Vitor? Isso é uma vergonha para o Ministério Público, né? Isso é, de fato, um aspecto das instituições brasileiras que a gente tem que repudiar, lamentar, né? E nenhum juízo aqui sobre a gestão do Ricardo Salles, não. Não sei se ela é boa ou não é boa. A gente vê algumas medidas aí que parecem ser interessantes. A gente vê também o combate aí às queimadas, não sei se é perfeito, se não é. Agora, as premissas, Vitor, usadas para essas ações, elas são pueris, né? Elas são poesia de porta de banheiro, né? Está desfigurando as políticas públicas. Isso é um vexame por parte do Ministério Público. O Ministério Público querendo destituir o ministro de Estado, pular por cima do presidente do governo, né? Então, o Ministério Público, nesse caso, está fazendo uma fanfarra, se juntando ao Leonardo DiCaprio, a Greta, etc. e tal. Isso é que desmoraliza a defesa ambiental no Brasil, né? Porque a defesa ambiental no Brasil precisa ser séria, né? O Brasil tem um meio ambiente pródigo. As salvaguardas para a proteção ambiental, na lei, são fartas. Não temos indícios de que o governo tenha revogado essas salvaguardas. Então, elas estão em exercício. E aí vem esses personagens, esses procuradores, né, colegiais, fazer poesia, né, dizer que, então, o ministro está desfigurando as políticas públicas. Isso é igual a nada. E é vergonhoso para um procurador. Né? Se isso fosse aí um líder estudantil, você podia pensar, bom, está desavisado, não leu, não estudou, não foi à aula. Mas um procurador, de fato, não tem consistência alguma, é uma futilidade completa, e independentemente do que seja o juízo da gestão do Ricardo Salles, isso só o fortalece, na minha opinião, porque é de fato uma premissa fajuta. E o Vaticano afirmou que os comentários do Papa Francisco sobre as leis de união civil em um documentário no último mês foram tirados de contexto e não sinalizam uma mudança na doutrina da Igreja sobre o tema ou apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. O documentário Francesco, que estreou no Festival de Roma em 21 de outubro, ganhou as manchetes por um comentário em que o Papa diz que homossexuais
têm o direito de estar em uma família e que as leis de união civil para homossexuais são necessárias. As declarações do Papa, como foram divulgadas, receberam elogios de progressistas e pedidos de esclarecimento urgente dos conservadores. A nota diz que 2 declarações separadas em resposta a perguntas diferentes foram unidas para parecerem apenas uma, excluindo o contexto e as perguntas entre elas. Fiuza. Vitor, o Papa Francisco, né, com todo respeito, né, o Papa Francisco faz um proselitismo, né? Ele 2 papas, né, aquele filme, é o Papa bonzinho, né, o Papa fofo. Então, eu não tenho muita paciência para ficar falando que realmente é um líder da igreja que está procurando. Aí o pessoal fala, o Papa é pop, ele vive para isso, infelizmente. Não só para isso, mas é o centro da atividade dele, né? Essa demagogia, eu acho que ele está no lugar errado, com todo respeito, né? A gente no Brasil viu, o pessoal disse, olha, a gente quer afirmar isso, quer afirmar aquilo, não sei o quê. Eu sempre digo, o gesto de um líder da Igreja Católica, posso até dizer um gesto de amor aos gays, é ótimo. Eu acho que é bom. Respeito, reconhecimento, é uma atualização necessária, mas não está na doutrina da igreja que ele representa, né? Então, seria ótimo, é isso, há um respeito, há uma tolerância, etc. e tal. Mas o Papa ficar nesse assunto, como ele fica em todos esses, é aquela mesma cartilha que a gente fala, que seria a cartilha de esquerda, né? Que é a Amazônia. Aí vão lá, destroem a igreja no Chile, ele não aparece com a mesma ênfase. Aí a ditadura venezuelana barbariza, ele diz, não, a oposição precisa conversar. Então, o Papa Francisco é isso que ele tem feito, né? Quer dizer, ele está servindo, de fato, a uma lenda, né? Como seria assim, olha só, o Papa progressista, né? Deixando para trás as coisas arcaicas da igreja. Mas, assim, certos princípios que estão na igreja que ele representa, ou ele propõe uma revolução, né, nos dogmas da igreja que ele representa, ou ele segue os dogmas que estão lá, faça os acenos, mas não fique tratando do assunto o tempo todo, porque aí realmente parece uma militância para isso, né? Para ser chamado de pop, para aparecer nos filmes e tal. Muito pouca consistência em relação ao papel que ele realmente tem que ter. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.